Ora, muito boa noite. Agora Futsal Talks das 9 com... Vamos viajar até o outro lado do Atlântico para estar à conversa com Philippe Drummond, presidente e CEO do Magnus Futsal, um clube, para quem não sabe, já é tricampeão mundial, tem um vasto currículo, apesar de só ter 6 anos. Vamos perceber este projeto de marketing, este projeto forte de uma equipa de futsal que quer ser a melhor do mundo, mais representativa. Não se fica só por o Brasil, quer atravessar o Atlântico, quer cruzar fronteiras, quer chegar à Ásia. Aliás, na Ásia tem bastantes seguidores já, posso-vos dizer, e vamos perceber este fenómeno do que está a acontecer. Curioso ou não, coincidente ou não, esta pandemia, se calhar, há males que vêm por bem, e por que não, diz ele, se o sucesso teve que passar por as pessoas estarem mais agarradas às redes sociais, aos podcasts, aos youtubers, e vamos conhecer a história dos 3 Fs e dos 3 Rs. Vou ver se está por aqui o Filipe e vou convidá-lo a entrar. Só saber se o Filipe está por aqui. Ora, muito boa tarde, boa noite a todos. Ainda não está por ali. Vou-lhe mandar uma mensagem, mas eu vou falando aqui. Amanhã temos uma pausa. Quinta-feira temos Zego, formação direcionado para os treinadores da base da formação, que queiram ter resultados desde a base e desde a formação. Já vimos aqui o Filipe que já fez um sinal de ok, ele já está aqui a pedir e vamos entrar então com o Philippe Drummond. Olá Filipe, como está? Olá, amigo, tudo bem? E você? Um prazer. Vestido a rigor. Prazer é todo meu. Vestido a rigor. Isso é mesmo sentir de paixão o clube, o Magnus, o futsal e o projeto. Sim, sim. Temos que... eu costumo dizer sempre por aqui que nós, como presidente, temos sempre que dar o exemplo, né? E eu peço aos jogadores que sempre que possível, né, em qualquer evento que eles possam estar falando sobre o projeto, obviamente, né, que eles possam estar a caráter, né, porque são os momentos que a gente pode demonstrar a nossa marca para novos públicos. Então, a gente não podemos agir diferente, temos que estar devidamente uniformizados. Filipe, está-me a ouvir bem? Eu estou a ouvi-lo perfeitamente bem? Te escuto perfeitamente bem. Ok. Eu vou fazer aqui uma introdução, vou apresentar o Philippe Drummond e vou apresentar o Magnus. Estamos do outro lado do Atlântico, tanto eu a mostrar o futsal e a querer saber também, e estamos aqui a compartilhar, a partilhar informação, e portanto vou fazer uma breve apresentação para quem nos chega aqui de Portugal e quiçá na Europa, em Espanha, porventura na África também, e portanto vamos falar no português, claro. Se não entender qualquer coisa, faça a sua introdução, mas penso que nos vamos entender e muito bem. Preparado para esta pressão dos 40-20, esperemos que tenha 2 partes, é sinal que vamos ter muito para falar. Então, eu começaria pelo Magnus, que é o clube do qual vamos falar, e temos aí a foto do Capita, do Fred, penso eu que do Leandro Lino também, o outro não é possível ver. É um clube, como eu disse, 6 anos, 6 épocas, 3 vezes campeão mundial de clubes, uma vez campeão sul-americano, uma Taça dos Libertadores, uma Supercopa, uma Liga Nacional, 2 Ligas Paulista e, portanto, o que é que eu diria, o que é que falta conquistar em tão pouco tempo? Sem isso, vou apresentar também o nosso convidado de hoje, daqui do Futsal Talks. Nesta live do Instagram, já disse o nome, chama-se Philippe Drummond, CEO da TFW Marketing e Comunicação, presidente do Magnus Futsal e formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Marketing e Comunicação Integrada. Atualmente ocupa a posição de diretor executivo na agência TFW Marketing e Participações.
que é focada na captação de patrocínios, realização de eventos e ativação de marcas no export, ou seja, no desporto. É responsável também por toda a criação e execução de novos projetos. Anteriormente já atuou como executivo de contas na EMF2, Comunicação, Agência de Notícias, isto para percebermos. Assessoria de imprensa desportiva, ou seja, também de clubes de camisola de futebol, com passagens pelo canal de notícias Band News TV, portanto, larga experiência na comunicação, nos meios e na mídia de comunicação. Engenheiro de tráfego também foi uma das empresas que passou. A SETI, revista Partner Sales, dinamismo, proatividade, liderança podem ser considerados um diferencial no currículo deste gestor que temos hoje aqui como convidado, o Philippe Drummond. Philippe, antes de começar, eu vou-lhe revelar um segredo. Não sei se sabe e quero-lhe perguntar, o Philippe jogou futsal? Um pouquinho. Um pouquinho. Pouco ou muito jogou. E toda a gente tem paixão. Toda a gente lhe pergunta, é futsal? Ah, eu já vi. Eu conheço o Falcão. Ah, agora o Fred está com vocês. Eu conheço. Certeza que todos os dias tem gente assim. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Foi guarda-redes. Fui goleiro de futsal. E era o número 12 ou não? Jogava com o número 12, sempre joguei com o número 12. Eu tenho que ir jogar ao casino. O Filipe é o número 12, é os 3 Fs. O segredo desse sucesso é os 3 Fs. O Filipe é o número 12. O Falcão é o número 12. O Fred é o número 12. Não tem como. Você sabe que ninguém nunca tinha me falado isso. Agora... Filipe, e tem outra coisa, é para perceber que eu estou bastante atento. Tem outra coisa, tem outro sucesso. Esse é dentro da quadra, que são os 3 R's. Sim, os 3 R's. Reinaldo Garcia Simões, supervisor da Magnus e da CBF. Ricardinho, que é o treinador, ex-jogador da Magnus também. Porquê te chamarem Mister agora? O Mister é por causa do... Oh, meu Deus, o... Jorge Jesus, JJ. O nosso Portuga, da Amadora, do meu bairro. Lindo. Ele se tornou Mister aqui no Flamengo, né? E o Fred, durante os treinamentos, brincava muito com o Ricardinho, chamando ele de Mister. E agora, com a popularidade da série, ficou o Mister Ricardinho. Top. Isso é uma colagem perfeita de uma coisa bem copiada que dá um sucesso, um marketing tremendo. E depois ainda tem o Rodrigo, que é o Capita. E, portanto, é os 3 R's. Reinaldo, Ricardinho e Rodrigo. Acho que da minha apresentação sobre o Magnus está tudo dito. Eu agora quero perceber que fenómeno é esse que tem 50 mil subscritores no YouTube e tem 319 mil seguidores. Isto quando eu tirei estes números. Ontem à noite já eram 344 mil, mas hoje já são 346 mil. Isto para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem que fenómeno é este. Filipe, é tudo seu. A quadra toda tua, explica-nos que sucesso é esse. Que honra, né? Primeiramente, é uma honra muito grande para nós, como gestor de um clube aqui no Brasil, né? Um clube com uma dimensão, obviamente, cada vez mais mundial, né? Com as conquistas que nós tivemos, 3 títulos mundiais. Agradecer muito, Rui, pelo convite, agradecê-lo enormemente pelo carinho e por essa apresentação maravilhosa, uma apresentação magnífica que você fez da gente, que só aumenta a nossa responsabilidade. Né, eu vou cobrar. Eu vou querer ou o Capita ou o Fred. Vamos marcar. Que é para arrebentar. Vamos marcar com certeza. Eu estava acompanhando um pouco mais cedo o seu bate-papo com o Ricardinho, que é um grande amigo nosso, um amigo mesmo que a gente fez nessa jornada do futsal, nos encontramos em alguns eventos, e é outro cara espetacular, né? É um fenômeno. Que eu brinco com ele que, infelizmente, eu não vou conseguir trazê-lo para o Brasil, provavelmente, para jogar aqui um pouquinho, né? Ele disse hoje que para o Brasil não ia. Já teve o seu tempo, na altura teve ofertas do Carlos Barbosa e do Corinthians. Não sei se chegou a ter alguma do Magnus Futsal, mas ele diz que já passou esse tempo e, portanto, está num outro projeto. Ele tem 34 anos, é verdade que se diga isso, não está acabado, perto nem de longe, mas continuo, desculpe só esta parte. Nós conversamos agora antes dele ir para a França. Eu já tinha conversado com ele em 2016 e agora a gente conversou de novo, mas infelizmente
não foi possível, mas é um grande amigo e um parceiro e a gente está sempre na torcida por ele. E o projeto do Magnus Futsal, Rui, é um projeto que ele surge, né? Eu costumo dizer sempre que o grande diferencial dele é o fato de nós sermos oriundos de uma agência de marketing esportivo, né? Nós temos uma agência de marketing esportivo. Então, o projeto, desde sua nascência, ele possui uma grande plataforma de comunicação. Então, a nossa preocupação sempre foi em entregar midiaticamente um produto muito bom para os seus patrocinadores, um produto muito bom para todos os nossos parceiros que envolvem a equipe como um todo. E, a partir disso, obviamente, a gente ter uma grande receita para poder realizar grandes investimentos dentro de quadra, com grandes jogadores, com grandes personagens. A gente surge em 2014, né? Na realidade, em 2013, eu, com a agência de marketing, conheci o Falcão quando a gente contratou ele para uma campanha publicitária da antiga Brasil Quirim, né? Que foi o primeiro patrocinador do nosso projeto, que hoje é o Magnus Futsal. E depois, não esquece o que vai falar, mas depois eu quero perceber o porquê acabou o Quirim e começou o Magnus. Claro, perfeito. E o Falcão tinha um grande sonho. O Falcão, quando eu conheci ele, a gente contratou ele para essa campanha publicitária que não tinha absolutamente nenhuma relação com a construção de uma equipe, né? A gente contratou ele para outra coisa, era uma campanha de publicidade somente. E ele revelou para mim que ele tinha o sonho de ter uma equipe em Sorocaba, de jogar em Sorocaba. Sorocaba era a cidade onde ele tinha escolhido para viver a sua aposentadoria, para viver o resto dos seus dias. E ele falou: eu seria muito feliz se eu tivesse uma equipe em Sorocaba onde eu pudesse encerrar minha carreira e depois continuar morando na cidade. Ali nós conversamos, construímos o projeto, e aí volto a dizer, a nossa há quantos anos atrás? Eu estou com 33 agora. Não, mas há quantos anos atrás surgiu esse projeto? 2014. A gente está falando de 6 anos atrás, né? Estamos no 7º ano. Ok. Exato, indo para a 7ª temporada, né? Mas são 6 anos atrás. E aí nós construímos todo o projeto, essa plataforma de comunicação voltada a atender os patrocinadores, né, com uma metodologia administrativa empresarial, né, que não tivesse, como é que a gente pode dizer, amadorismo mesmo, né, que tivesse uma gestão profissional, com uma entrega profissional, com um grande quadro de profissionais técnicos. E aí foi quando a gente traz o Reinaldo Simões para a supervisão técnica, que é indiscutivelmente um dos melhores profissionais nessa área, que nos auxilia em toda a estruturação técnica do projeto, comissão técnica do projeto. E o projeto foi crescendo. Em 2015, a gente, apesar de nós tínhamos sido campeões da Liga Nacional em 2014, campeão paulista em 2014, conquistamos a vaga para a Libertadores de 2015, ganhamos a Libertadores 2015 do Boca Juniors. Só que a Brasil Quirim, que foi o nosso primeiro parceiro, ela entrou em um processo de venda da empresa. A empresa passou por um processo de venda que culminou na compra da Heineken em 100% das ações da empresa. E durante esse processo de venda, eles foram obrigados a romper todos os contratos de patrocínio. Na época, eles tinham contrato com a nossa equipe e tinham contrato com equipes de automobilismo da Stock Car aqui no Brasil. E eles também tinham contrato com uma equipe de voleibol da Superliga de Vôlei. E eles romperam todos esses contratos. Depois de 2 anos de projeto, a gente se viu numa situação bastante preocupante, com a possibilidade de perdermos aí o nosso patrocinador master e até mesmo o projeto acabar, mesmo depois de 2 anos muito vitoriosos, né? Tá me ouvindo, Rui? Caiu aqui para mim teu sinal. Ok. A câmera virou. Estou aqui. Aqui. Não, tudo bem. Desculpa. Então, eu costumo dizer assim, né? As coisas, quando você monta um projeto bem planejado, bem estruturado e com pessoas sérias, pessoas que agregam valor ao projeto, os deuses costumam conspirar ao teu favor. E o que era para ser uma notícia ruim, que poderia até levar ao fim da equipe, realmente, né? O maior investidor saindo, nós conseguimos encontrar a Magnus pelo caminho e se tornou talvez um dos maiores casamentos da história do esporte brasileiro. Uma empresa que tinha uma veia social muito grande, né? Uma preocupação com a transformação social no país muito grande. Nós acreditamos muito no esporte como um transformador social.
né? A gente tem muita diferença social no nosso país e a gente acredita que o esporte é uma ferramenta para auxiliar nessa transformação, para tirar jovens da pobreza, para tirar jovens da falta de acesso à educação, né? E a Magnus trouxe tudo isso. Então, somou a nossa experiência dos 2 primeiros anos com a Brasil Quirim, onde a gente tinha, obviamente, passado por coisas boas e coisas ruins, porque era um início de projeto, tinha muito aprendizado, né? A gente aprende todo dia. E a partir do 3º ano de projeto com a Magnus, a gente conseguiu multiplicar essa visibilidade, multiplicar essas ações todas de marketing e entrou num processo que é o que eu costumo dizer sempre, que é o processo de transformar a equipe numa equipe sustentável, uma equipe que dependa cada vez menos única e exclusivamente da verba dos seus patrocinadores. Então, nós buscamos sempre, Rui, a geração de receitas. A própria série, que a gente deve falar mais à frente, ela é uma possibilidade de gerar recurso financeiro para a equipe sem a equipe estar em quadra. É uma coisa maluca isso, né? Que é o que está a acontecer agora. Exatamente. Nós precisamos de alternativas de receita, que o futebol explora isso muito bem pelo mundo, né? Mas nós não temos isso em outras modalidades, né? O futsal ainda é uma modalidade muito autodependente. Ou ela depende de clubes de futebol que sustentam essas equipes, né? O Benfica, Barcelona, Corinthians, Boca Juniors. O dinheiro não vem do futsal, o dinheiro vem do futebol e o futebol coloca dinheiro na formação do futsal. Ou são equipes como nós, equipes que dependem 100% de empresa. Uma empresa que sustenta o projeto, como a Movistar na Espanha, o El Pozo, o Magnus, a Tramontina com o Carlos Barbosa. O Nagoya Oceans do Japão. Exatamente. Então, o nosso objetivo, o legado que a gente tenta levar não só para o Brasil, acho que para o futsal mundial, é conseguirmos construir uma equipe de futsal autossustentável. Eu acho que a hora que nós alcançarmos esse status, a gente vai dar um grande exemplo a nível mundial de que sim, é possível. Nós temos o futsal num nível alto, o futsal num nível onde os torcedores, onde a plataforma de comunicação sustenta a tua equipe, a paixão sustenta a equipe, como acontece no futebol. Realmente tornar a modalidade um grande negócio. Vou fazer uma provocação, Filipe. Posso? Você quem manda. É mesmo uma provocação. O Magnus quer ser o maior clube de futsal do mundo ou quer ser o maior canal de YouTube de um clube de futsal? Eu, sem nenhuma prepotência, vou te dizer que atualmente nós somos o maior clube de futsal do mundo, né? Nós somos os atuais tricampeões do mundo, então nós somos os atuais, na minha concepção, na minha ótica, né? Acho que o futsal o esporte é resultado, né? Então nós somos os atuais o melhor clube do mundo, sem dúvida. Em questão estrutural, Rui, e aí, claro, brincadeiras à parte, eu acho que em termos desportivo, os resultados nos colocam como a principal equipe do mundo hoje. Mas em termos estruturais, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda precisa evoluir também. Estão a fazer esse caminho. Por exemplo, nós não temos uma arena própria, nós temos a arena da Prefeitura de Sorocaba, que é junto com a Magnus, nosso maior parceiro, que nos apoia muito. Eu até vi que entrou na live aqui o Cinei Lamarca, que é o responsável por todo o desporte governamental na cidade de Sorocaba, e um grande abraço para ele, que é um parceiraço, nos ajuda muito. Mas é importante você ter uma arena própria para você gerar receita justamente nesse caminho de buscar uma sustentabilidade financeira. Então, o objetivo do Magnus, sem dúvida nenhuma, é ser o maior clube de futsal do mundo, ter uma metodologia que possa transcender fronteiras, que a gente possa colaborar para o crescimento da modalidade mundial. O canal do YouTube em si, ele faz parte de um processo de geração de receita, tal como a venda de uniformes, tal como a captação de patrocínios, tal como uma arena. Marketing. Exatamente. Muito bem. E então tinham o monstro Falcão, que tem 6 milhões de seguidores, interrompeu a carreira, terminou o ciclo brutal. Vá-se lá chamar, acho que nem há nome para dizer o que ele fez, o que ele conquistou. Uma pessoa inteligentíssima que preparou muito bem a carreira dele sempre no Brasil. Não, eu vou dizer que ele chamou a atenção a ele, mas ele teve a responsabilidade de se expor perante os focos
dos mídia, da comunicação, da televisão, que isso é um assunto sério, televisão. E próxima época vai ter em canal aberto, que é uma transformação, uma realidade que para vocês é como se que chegarem ao topo da montanha e tudo pode ser diferente. Nós passamos, Rui, o futsal ele ficou 11 anos, 11 ou 12 anos, fora da televisão aberta no Brasil. Isso tem uma relevância muito grande, porque só 30%, 34% da população brasileira tem acesso à televisão paga, né? E esses 34% da população não quer dizer que assistem futsal. Claro. Então, o que acontece? O futsal hoje, ele é a modalidade mais praticada do Brasil, ele é mais praticado do que o futebol, porque até por uma questão de tamanho, de dimensões, você não tem campo de futebol em todos os lugares, mas você tem quadra de futsal em todos os lugares, né? Só que ele não é a modalidade mais vista e muito menos a modalidade mais consumida. Então, voltar para a TV aberta é muito importante para a gente poder comunicar com todo o Brasil, né? A gente precisa se comunicar com o nosso país por completo e não só com uma camada da sociedade. E isso passou por um processo, penso eu, dificílimo, porque era uma castração, tal pelas palavras que o Filipe está a dizer, era uma castração que faziam ao futsal, ou seja, não permitia chegar a todas as pessoas e acho que chegava, nem todas poderiam ou gostariam de futsal. E, portanto, havia aí um empecilho, um impedimento de mostrar o quanto o futsal brasileiro tem qualidade, tem jogadores, tem recursos, tem equipas, porque tem uma liga franqueada, que é diferente da portuguesa. Por exemplo, a vossa liga, os clubes têm que pagar para estarem nela, ou seja, têm que ter uma autorização, é como se fosse um contrato. É uma franquia mesmo, né? A Liga Nacional hoje, para você ter uma ideia, uma franquia. Agora o euro está um pouquinho disparado aqui no Brasil, né? O câmbio. Mas é em torno de 150 mil euros, entre 150 e 200 mil euros o valor de uma franquia, né? É um valor considerável, não é um valor tão barato. E nós temos hoje 21 franqueados, e são esses franqueados quem organizam toda a Liga Nacional, todas as questões comerciais da Liga. Isso é um ponto muito positivo. A Liga Nacional hoje é uma entidade muito bem estruturada aqui no nosso país. Filipe, há muitos campeonatos, muitas ligas, muitas confederações no Brasil. É um país tremendo, enorme, gigante. Minha pergunta, CBFS ou CBF para estar no organismo da FIFA? Onde é que poderemos ter o futsal para ter uma identidade, para ter um pai? Porque o futsal carece de um pai, de vários pais, é órfão. Eu queria saber qual é a opinião do Filipe, enquanto presidente do Magnus, e como tem uma visão, e sei que também colaborou com a CBFS, portanto conhece, tem razão de causa, mas o caminho, parece-me a mim, que a FIFA quer que as confederações e as federações de futebol tratem da modalidade. Rui, eu acredito que isso é um caminho sem volta, porque, como você muito bem colocou, a FIFA ela exige hoje que as confederações de futebol administrem as confederações também, administrem a modalidade futsal, na verdade, né? Isso é uma exigência da FIFA. A FIFA, no seu estatuto, ela rege que as modalidades jogadas com os pés relacionadas ao futebol, elas devem estar dentro da plataforma FIFA de administração. E o futsal, assim como o beach soccer, não foge dessa regra, né? O Brasil, Rui, muitas pessoas perguntam, eu acho importante a gente falar isso, nós temos uma peculiaridade em relação ao todo, né, ao contexto mundial da modalidade, que é a Confederação Brasileira de Futsal. Mas por que nós temos essa peculiaridade? Porque o Brasil ele é o anfitrião do futsal. O futsal foi criado no Brasil, foi desenvolvido no Brasil, né? A gente tem uma vertente que fala que o futsal começou no Uruguai, né, na Associação Católica de Moços, mas realmente pode até ser que ele foi disputado os primeiros jogos na Associação de Moços do Uruguai, mas ele se tornou uma modalidade no Brasil, né? A primeira federação de futsal foi a Federação Paulista de Futsal, que foi criada para gerir uma modalidade, construir uma modalidade.
Então, esse processo, durante os anos, ele não foi um processo simples. Por quê? A Confederação Brasileira de Futsal se desenvolveu, ela cresceu muito. O Brasil a gente costuma dizer aqui que o Brasil é do tamanho de um continente. Nós temos 27 estados, cada estado tem a sua federação, e a Confederação Brasileira de Futsal, quem administra essas 27 federações. Né? E por que nós temos isso? Justamente porque nós fomos pioneiros no desenvolvimento da modalidade. Depois a modalidade ganhou o mundo, graças a Deus ela cresceu demais, isso é bom para todos nós, e a FIFA passou a administrá-la. Né? A gente tinha antigamente a FIFUSA, que era a Federação Internacional de Futebol de Salão, e a FIFA passou a administrar. A partir do momento que a FIFA passou a administrar, o futsal começa a ser desenvolvido pelas confederações de futebol. Mas no Brasil a gente fica com essa lacuna entre Confederação Brasileira de Futsal e Confederação Brasileira de Futebol. O que eu acredito, Rui, eu acho que nós estamos muito próximos hoje com a gestão do Marcos Madeira, que é uma pessoa extremamente do bem, uma pessoa extremamente que quer o bem do futsal, faz um trabalho com muita dificuldade pelas dívidas que foram deixadas na Confederação Brasileira. Com muitas dificuldades, ele vem fazendo um trabalho de reconstrução, de pagamento das dívidas, de reposicionamento do futsal brasileiro. Como vocês falam, foi sacanagem o que fizeram ao futsal? Teve muita sacanagem, Rui. Eu não gosto de falar porque a gente não tem acesso a nada, não tem provas, né? Mas o futsal, o que a gente sabe, né? E o Mas que a tinha gente duas ou três marcas muito fortes, com sponsors, Exatamente. com financeiros. Coisas que são públicas, que aí a gente pode falar. O futsal ele tinha uma arrecadação em torno de 40 milhões de reais, né, por ano. E o futsal acabou em 2016 com uma dívida, quando o Marcos Madeira assumiu, uma dívida de 25 milhões de reais. Ou seja, você passou mais de 10 anos arrecadando 40 milhões de reais e você entregou o seu mandato com uma dívida de 25 milhões de reais. Então, realmente, o futsal foi encontrado por essa nova gestão em uma situação muito complicada, muito difícil. Mas eu acredito, assim como a gestão do Marcos Madeira, uma gestão muito séria, o Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, ao lado do Ricardo Tradi e do Reinaldo Busoni, também do Mauro Carmélio, eles estão trabalhando muito, o Gilberto Rato, que é outro diretor que está trabalhando muito nisso, eles têm feito um movimento de transição, um movimento de integração, para que esse processo possa acontecer de uma maneira tranquila e principalmente respeitando as características do futsal, que é uma modalidade muito grande, né? Você não consegue simplesmente falar, bom, acabou a confederação de futsal e agora o futsal é da confederação de futebol. Precisa ter um processo de desenvolvimento, um processo de um planejamento de transição. Integração. E eu acho que um processo de integração, exato. E esse processo está sendo realizado. Eu acredito que muito em breve o futsal brasileiro vai ter essa integração e isso vai ser bom para o mundo inteiro, porque é importante o futsal brasileiro ter uma voz ativa internacionalmente, né? É muito importante o futsal brasileiro, o futsal português, o futsal russo e o futsal espanhol, eles são praticamente os grandes provedores do futsal mundial, junto com a Argentina agora, atual campeã do mundo. Então é importante nós termos voz ativa internacionalmente, até mesmo para buscarmos melhorias diante da FIFA. Tenho 3 perguntas que têm a ver com isto que estivemos agora aqui a falar, principalmente o Filipe Drummond. Vou começar por FIFUSA e FIFA. Será por isso, será por existir estas duas instituições que o futsal ainda não é olímpico ou, porventura, existem mais razões? Esta é a minha primeira questão, que eu gostava de saber a opinião do Filipe. Rui, você sabe que eu tive uma experiência no ano de 2017. Eu procurei o então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, que estava recém-realizada a Olimpíada no Brasil, né? E ele é um membro do Comitê Executivo do COI, do Comitê Olímpico Internacional. Nós pedimos uma reunião com ele através da Frente Parlamentar aqui do Congresso Nacional em defesa do futsal. Nós criamos uma frente parlamentar com mais de 220 deputados para justamente criar pautas positivas em prol do futsal brasileiro. E fizemos essa agenda com o Carlos Nussmann, porque sempre foi uma dúvida minha, por que o futsal não é olímpico? E nós escutamos várias coisas, né?
Uma delas, porque tem a FIFUSA e a FIFA. Outra delas, porque a FIFA briga com o COI, porque o COI quer liberar a idade do futebol na Olimpíada e a FIFA não admite isso, então o COI não aceita uma outra modalidade da FIFA, dentre outras diversas previsões, mas nunca de forma oficial isso, né? Ou seja, é tudo especulações. É tudo especulações. Exatamente. E aí eu queria ouvir uma posição oficial de alguém do COI, né? Alguém do COI, membro executivo do COI e presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. E o Carlos Nussmann foi muito cético comigo. Eu lembro que na época ele até foi muito duro. Ele falou assim, olha, vocês estão vindo aqui perguntar para mim por que o futsal não é olímpico. O futsal não é olímpico porque vocês são desorganizados. Vocês não têm uma competição feminina a nível mundial. Vocês não têm competições femininas a nível nacional, de grande nível. Ele falou, enquanto o futsal não equiparar a categoria feminina à categoria masculina, o futsal jamais será olímpico, porque existe um caderno de encargos do Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Internacional, perdão, e um dos primeiros fatores sine qua non para que uma modalidade se torne olímpica é a equiparidade de gênero. Nós precisamos ter masculino e feminino no mesmo nível. E, infelizmente, o futsal feminino ainda está anos-luz atrás do masculino. Não existe uma competição de nível internacional realizada pela FIFA, por exemplo. Sabe quem é, Filipe, sabe quem é o vencedor dos Jogos Olímpicos da Juventude Feminino de Futsal? Sub-19, porque foi a competição Sub-19. É Portugal. Não sei. É Portugal. O Brasil não participou, mas foi Portugal que ganhou em Buenos Aires, na Argentina, 2019. O Brasil venceu uma em masculino, né? E isso responde um pouco, ou seja, tem que haver, no género tem que ser igual. Mas foi o próprio Comitê Olímpico que definiu por exemplo, Portugal não levou o masculino, levou o feminino. O Brasil não levou o feminino, levou o masculino, porque só podia, creio eu, participar com uma equipa. Mas isto para perceber que realmente tem razão naquilo que o Filipe Drummond está a passar por intermédio desse tal responsável do organismo do COI, e faz sentido. E temos que reconhecer que temos que nos organizar. Mas às vezes também é se nos deixarem organizar, porque às vezes também não nos deixam organizar. E se me permite até um aditivo, foi a modalidade que obteve o maior sucesso de público nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires. Esgotado completamente a final. Foi um sucesso. Inclusive, a final foi acompanhada pelo presidente do COI, né? Ele acompanhou, me fugiu o nome dele agora, Thomas Bach, talvez. Ele acompanhou a final, ficou impressionado, confirmou o futsal na próxima Olimpíada da Juventude, vai ter futsal novamente. Parabéns. Então, assim, nós precisamos realmente, Rui, eu sempre falo sobre isso, até agora, recentemente, no mês passado, nós fizemos uma reunião muito bacana, onde participaram dirigentes do futsal português, do futsal espanhol, do futsal argentino e do futsal brasileiro, para a gente poder trocar ideias e aproximar o futsal. Nós precisamos estar próximos, a gente não pode ter vaidade, Rui. Se nós não unirmos as nações que possuem um futsal forte para dar as mãos para as nações que estão desenvolvendo o futsal, como a França agora, é maravilhoso ver a França desenvolvendo o futsal delas. Queremos ter a Alemanha também, queremos ter a Inglaterra com futsal forte, porque isso vai nos ajudar a consolidar a modalidade e poder pleitear o sonho olímpico. E poder pleitear o sonho olímpico, que é um sonho da modalidade. Todo mundo sonha disputar uma Olimpíada. Correto. Filipe, e outra coisa, estás preparado para assumir, eu acho que está mais preparado, uma pessoa com esta experiência, apesar da idade ser jovem, 33 anos, como já o disseste, para assumir um cargo de direção do futsal dentro da CBF. Verias isso? Seria algo que tu desejas? Seria algo que tu estarias capacitado, ou pelo menos vês-te preparado? Se bem que estás num projeto fantástico. Assim, Rui, eu sou uma pessoa
você me conhece e as pessoas que me conhecem, eu sou uma pessoa muito tranquila quanto a isso, sabe? Eu acho que tudo na nossa vida é uma consequência do trabalho. Eu nunca almejei, nunca planejei na minha carreira, com 27 anos, ser presidente da equipe do Falcão e ganhar um título com o Falcão, que há 5 anos atrás ele era meu ídolo, eu só assistia ao jogo dele. E depois eu fui presidente da equipe dele, o próprio Rodrigo, o Ricardinho, o Reinaldo, enfim, Douglão, que foi meu treinador, o Carlos Bracali foi meu treinador. Então, eu costumo dizer sempre, Rui, que a gente tem que estar preparado, nós temos que estar preparado para as oportunidades. As oportunidades, elas aparecem. E quando elas aparecem, você deve estar preparado para isso. O que eu tento fazer hoje no meu dia a dia é ajudar o máximo possível a todos. É trabalhar o futsal de uma maneira global. Eu não posso olhar para o futsal só para o Magnus e achar que se eu fizer o bem para o Magnus, naturalmente eu não preciso de mais ninguém, eu não preciso das outras equipes. Não, o futsal brasileiro precisa estar forte, o futsal mundial precisa estar forte. Então, eu acredito que isso é uma consequência, isso pode vir a acontecer um dia. Eu obviamente, que trabalho para colaborar com o futsal brasileiro, com o futsal mundial, da maneira que nós pudermos, e a gente está sempre à disposição, mas tem muita gente boa, tem muita gente preparada para isso, tem uma geração de gestores nova que é muito legal de ver, assim, dá gosto de ver o empenho, uma cabeça aberta, e principalmente, eu acho que o grande mal não é só do futsal, não, é o mal da humanidade, é um adjetivo chamado vaidade. Né? A vaidade, ela acaba com qualquer projeto, qualquer projeto de sucesso, ele pode ser destruído pela vaidade. Então, a gente não pode ter vaidade. Eu acho que a gente tem que ter um grupo de gestores capacitados, independente de quem seja a pessoa indicada para ter a nomenclatura do cargo, para ter a caneta na mão. Nós temos que ter um grupo de gestores por trás que apoiem esse movimento de crescimento do futsal mundial. E por falar em gestores que estão por trás, o Magnus não tem só a Magnus como patrocínio, que é comida para cão, ração para cão, penso eu, para cachorro. Tem a Atlete, que eu olho para as fotografias e vejo sempre 3 marcas, ou pelo menos identidades. A Magnus, a Atlete e a Prefeitura de Sorocaba. Até porque a vossa arena, a vossa quadra, o vosso ginásio, portanto, não é próprio, é municipal, ou seja, é da prefeitura, penso que é assim que se diz, e depois tem a tua experiência da TFW, porque já fiz essa TFW, e tu sendo o CEO dessa empresa, ou responsável, ela faz a gestão não só do Magnus, já fez da CBFS e também da Ronaldo Academy, portanto, são empresas que já têm algum calibre, ou seja, confere uma grande responsabilidade e uma grande experiência. Sim, sim. Sem dúvida. Eu costumo brincar, Rui, eu falo, a gente assume umas loucuras aí e depois vamos em frente, né? Vamos seguindo. Mas é isso, Rui. Eu acho assim, o recado que eu sempre deixo, hoje a gente tem a oportunidade de falar em público e de conversar muito com os jovens, né? Eu gosto muito a gente tem um trabalho com as categorias de base magnífico, tem um trabalho social com mais de 35 mil crianças espalhadas pelo Brasil. Então, eu gosto muito dessa responsabilidade que a gente tem com as crianças, com os jovens. O que eu costumo dizer sempre, Rui, no meu discurso, nós temos que estar preparados para as oportunidades, porque elas aparecem, né? Então, a gente tem que ouvir as pessoas mais experientes, a gente tem que ler muito, né? A leitura ajuda muito no seu desenvolvimento, estudar, né? E aí você vai certamente assumindo responsabilidades, porque elas vão aparecendo e você vai dando conta e a coisa vai crescendo. Mas realmente é uma honra muito grande tocar todos esses projetos aí, que é uma responsabilidade grande. Agora, viajando um pouco até aqui a Portugal, mais principalmente a Portimão, queria te perguntar, porque o Magnus vende uma ideia, vende um projeto, vende um clube, vende uma modalidade e pergunto eu se essa Master Cup que vocês participaram, que antecedeu essa conquista da Intercontinental, foi útil, foi proveitoso. Eu gostava que me desse a tua opinião também daquilo que assististe, em termos de organização, em termos de gestão,
em termos de espetáculo, se é isso que pretendes para o teu futsal ou para um clube dessa dimensão. Eu gostava de saber a tua opinião do que é que, infelizmente, desportivamente, e eu percebo, vocês tinham outro objetivo, o vosso principal objetivo não era este, mas, mesmo assim, eu gostava de saber a tua opinião. Rui, você sabe que é um ponto bastante interessante isso que você falou e vem de encontro com o que eu acabei de finalizar do preparar-se para os desafios, né? Pouca gente sabe, quando a gente foi começar o nosso projeto aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir a Carlos Barbosa. Eu já conhecia muito de perto o Corinthians, porque eu joguei no Corinthians nas categorias de base lá por 5 anos, e eu fui conhecer a estrutura do Carlos Barbosa, que é uma das maiores equipes e a equipe mais tradicional do nosso país, sem dúvida nenhuma, uma das mais tradicionais do mundo, né? Para conhecer a estrutura deles, entender como é que funcionava tudo isso, né? Um segundo passo que eu tive, já com o Magnus em andamento, foi fazer uma viagem para a Europa. Inclusive, você colocou uma foto minha com um grande amigo, que é o Thiago Pinto, do Benfica. Que agora está no futebol de campo. Está no futebol. Um cara espetacular que me recebeu muito bem no Benfica, me mostrou todas as dependências do clube, e é um grande amigo, assim como o Gonçalo, o Miguel do Sporting, todos sempre nos receberam muito bem. E eu fui visitar a estrutura de todos esses clubes. Eu fui no Benfica, fui no Barcelona, fui depois no Real Madrid, mesmo não tendo futsal, para entender a estrutura, fui no Vitória Guimarães, fui no Porto, para conhecer a estrutura dos clubes e entender o que a gente pode assimilar para desenvolver o nosso projeto aqui. Antes disso, tive também nos Estados Unidos para acompanhar o Orlando Magic em uma turnê, para que eu pudesse também absorver isso. Então, essa preparação, mais uma vez, falta de vaidade, de enxergar que você precisa aprender para ter melhores ideias, para evoluir, né? Essa troca de informação é fundamental. E o Master Cup, o Paulo Jorge, que é um cara fantástico, que a gente também se tornou amigo, o grande organizador do Master Cup em Portimão, foi uma honra muito grande. Nós queríamos muito poder jogar no futsal dentro do continente europeu, né? Nós ainda não tínhamos quebrado essa barreira de disputar uma competição no continente europeu como o Magnus, mas infelizmente não foi nem a questão de outro objetivo, cara. O nosso fuso horário acabou que ficou muito apertado. Nós chegamos numa sexta-feira de manhã em Portugal para jogarmos chegamos em Lisboa, pegamos uma viagem de ônibus de 3h30, se eu não me engano, para chegar em Portimão. Não tivemos o reconhecimento de quadra, nada. E aí, na hora do jogo, no sábado de manhã, enfrentamos nada mais, nada menos do que a equipe do Sporting, né? Com o atual campeão, que naquele ano se tornou o campeão europeu, né? Isso. Então, assim, nós tivemos um fuso horário muito apertado para disputar a competição. Mas o que a gente fala aqui internamente, né? O Master Cup, a derrota no Master Cup foi fundamental para nós nos tornarmos campeões mundiais na sequência. Porque aquelas 2 derrotas, elas mostraram muitas coisas que nós precisávamos melhorar, e principalmente a gente estava com uma equipe muito jovem. Nós tínhamos no elenco ali 2 atletas de 18 anos, nós tínhamos o Leandro Lima e o Marcel, que estavam indo para a sua primeira disputa de competição internacional. Então a gente tinha jogadores muito jovens no elenco. E aqueles jogos com o Sport e o Benfica, eles, de certa forma, quebraram o gelo, sabe? Passou aquele frio na barriga inicial e a gente chegou na Tailândia muito pronto. O time chegou na Tailândia já sem fuso horário, já muito pronto, no nível alto, e aí fez uma competição perfeita na Tailândia, né? Foram todas as vitórias. O Mr. Ricardinho está aqui na live com a gente. Eu estou vendo. Eu falei com ele. Ele falou para mim aqui, é verdade. Ele falou, inclusive, o treinador. Era a primeira competição internacional do Ricardinho. Sim. Como treinador fora do país. Então, assim, a gente conseguiu, no Master Cup, foi muito bom para aliviar essa tensão natural mesmo, né? E aí a gente poder ir pro Mundial, que foi muito especial, porque foi o último título da carreira do Falcão. Então, foi espetacular. Eu perguntei isso porque as pessoas ficaram com... Não é que tenham ficado com uma má imagem e agora percebem o sucesso, o vosso sucesso, a qualidade, os jogadores que estavam...
tem aqui várias nuances que tu não referiste, e eu concordo com tudo o que tu disseste, e eu sei, porque fui eu que comentei os jogos na televisão, que deu para Portugal. Eu estive no jantar em que tu também tiveste, foi a recepção na sexta-feira à noite, e o Éder Lima estava tocado do joelho, também estava impedido, e portanto houve todos esses pequenos percalços que todos juntos não deixam a equipa estar no seu melhor, ou seja, desenvolver o melhor futsal que poderiam ter desenvolvido. E portanto percebo isso, mas gostava que as pessoas ouvissem e percebessem e soubessem o porquê desses dois jogos, porque também não jogaram contra equipas quaisquer. Jogaram contra duas das melhores equipas do mundo, que se quiçá estivessem na Intercontinental, até porque o Inter Movistar o podia estar, porque era convidado para estar por direito próprio. Um ano antes, Rui, nós tínhamos enfrentado o Benfica no Intercontinental em Doha e havíamos ganho do Benfica de 4-2. Né? Sim. E se você lembrar, no Master Cup, mesmo com todas essas dificuldades, o jogo com o Sport foi um jogo bastante complicado. Eu acho que o jogo com o Sport a gente não conseguiu jogar, a gente estava muito preso realmente, a perna pesada da viagem, eu acho que estava muito preso. Agora, o jogo com o Benfica, o jogo estava 3-2, se você recordar, o jogo estava muito parelho, estava 3-2 para o Benfica, e nós tivemos uma falta ali duvidosa no goleiro Linha, que seria a sexta falta, que poderia ser o nosso gol de empate. E aí não foi o nosso gol de empate e foi o quarto gol do Benfica. Então, assim, o jogo foi muito equilibrado. Sim. São duas equipes de alto nível, qualquer um pode vencer, não tem... E a prova está que chegaram à Tailândia e venceram. Sem dúvida. Portanto, quanto a isso, não há questões. Mas é legal falar sobre isso, porque eu lembro na época mesmo, o próprio Paulo Jorge, a gente conversando, ficou uma sensação para o público português, eu senti isso mesmo, de que talvez nós não nos esforçamos no Master Cup. Eles vieram aqui para se preparar para ir para o Intercontinental. E realmente não foi isso. Foi uma coincidência, né? Uma talvez infeliz coincidência, e feliz depois na Tailândia de tudo ter dado certo. Mas a gente realmente... Quero muito voltar para lá. Eu sempre falo com o Paulo Jorge que a gente tem que retornar com mais tranquilidade, com uma semana de preparação para poder fazer um campeonato forte. Infelizmente, este ano, face à pandemia mundial, face a estarmos com este problema que é geral, que é global, que é uma crise sanitária e que também vem uma crise económica que tem danos colaterais, penso eu que não haverá, mas quase, aliás, de certeza que não vai haver, não há condições para isso. Filipe, o Magnus tem uma estrutura, tem títulos, tem muitos seguidores, tem adeptos, está a fluir, está a ser um sucesso. Perguntas essenciais. Tem formação, faz trabalho social, tem equipa feminina. É só uma equipa de futsal, o Magnus Futsal. Rui, não posso deixar passar em branco aqui o Ricardinho, nosso mago, está aqui presente. Um grande abraço para o Ricardinho. Tá aí, está aí. Grande craque português. Um grande abraço, meu amigo. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Rui, o Magnus não. O Magnus hoje é uma grande plataforma. Nós não somos uma equipe de futsal adulta somente, né? No alto rendimento, nós temos desde a categoria sub-8 até o adulto. Então, nós temos o sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, 16, 18, 20 e a categoria adulta. Esse é o projeto de alto rendimento de formação. Tá? Depois disso, nós temos, obviamente, junto com a empresa, né? A empresa sob a gestão do João Pisa, da Andressa, do Edmilson, né? Que tocam a parte social, e a gente, como gestores da equipe de futsal, nos tornamos o grande espelho dos projetos sociais. Nós temos 35 mil crianças espalhadas pelo Brasil num projeto social chamado Pequenos de Raça, onde nós subsidiamos essas crianças com material esportivo. Então, desde camisetas, bolas, coletes, chuteiras, nós subsidiamos o material esportivo para que eles possam seguir a prática esportiva como uma ferramenta de transformação social. Fora isso, nós temos um projeto de inclusão social. Nós apoiamos 6 equipes com jovens com síndrome de Down.
Nós temos 11 equipes com pessoas amputadas, que por alguma razão perderam uma das pernas e disputam futebol. E nós temos mais 11 equipes de deficientes visuais, futebol para deficientes visuais. Esses são os projetos de inclusão social que nós temos com a marca Magnus. E agora, esse ano, era algo que nos incomodava muito, que a gente queria muito trazer a equipe feminina para dentro do processo. É essa que está aí na imagem? Exatamente, essa mesmo. E é o Tabuão da Serra, que se tornou agora Tabuão da Serra Magnus Futsal. Então, nós temos uma parceria com eles, que também é um projeto magnífico. Elas, além de terem todas as categorias de base, desde as crianças até o adulto, assim como nós, como o masculino, elas também têm o cunho social, elas têm um projeto maravilhoso com crianças com autismo. Então, elas têm um projeto, se eu não me engano, com 60 crianças autistas que participam do projeto em Taboão da Serra. São super vitoriosas também, né? Estão sempre disputando com o Leoas da Serra, que tem a Amandinha, a atual melhor do mundo. E para nós é muito gratificante. Então, hoje o Magnus tem categoria de base, projeto social e agora um grande projeto de futsal feminino também. Está aqui alguém, eu vou marcar, e peço que conheças, Filipe. Presida as categorias da Magnus Futsal, são sub-7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e provavelmente estará o adulto, profissional, exatamente. É curioso e eu vou fazer duas perguntas sobre este aspecto. Até que idade o Magnus está a trabalhar? E isto depois, conclusão, dito pelo Falcão, que acha que deve trabalhar a base de formação até aos 12 anos. Vocês estão a seguir à regra essa formação de 10, 12 anos sem competição ou com competição, mas que o essencial não é vencer, mas sim aprender e formar jogadores no futuro? Rui, a gente acredita, é claro que assim, o projeto de formação, quando você fala de formação, né, na categoria de base, obviamente você vai estar sempre, o garoto vai estar sempre lidando com o resultado. Eu acho que o resultado ele faz parte do crescimento psicológico do atleta. Mas o resultado não pode ser a obrigação do atleta, principalmente da criança, porque senão você vai prejudicar o desenvolvimento técnico dele, né? Eu gosto das coisas caminhando juntas de uma maneira leve, sem a cobrança. O garoto ele tem que se desenvolver tecnicamente, ele tem que ter liberdade técnica para o desenvolvimento técnico dele, né? Mas ele não pode ter. Mas é importante ele também mirar um título, mirar um resultado, mirar a vitória. Ele tem que gostar de ganhar desde cedo, principalmente na formação. Aí você vai falar, mas então é conflitante o que você está dizendo? Não, não é conflitante. O que eu quero dizer? Um garoto do sub-7, do sub-8, do sub-9, do sub-10, do sub-12, um garoto desse, você não tem que ter uma cobrança da disciplina tática dele, por exemplo. Você tem que dar a bola para ele e ele tem que ir para o drible. O estímulo do treinador para um garoto desse tem que ser o estímulo para a jogada individual, para o desenvolvimento técnico, para a malícia no bom sentido de jogar futsal, de jogar futebol, né? Ele tem que se divertir dentro de quadra. Ele não tem que ter responsabilidade de marcação, por exemplo. Esse desenvolvimento tático ele vai começar a ser implantado, e aí eu não sou nem a melhor pessoa para falar disso, porque não é minha área técnica, né? Mas esse desenvolvimento técnico ele tem que passar a ser implantado dos 13 anos para frente, né? Até os 12 anos a criança tem que se divertir, ela tem que ter contato com a bola, ela tem que brincar com a bola, ela tem que ter prazer de ir para a quadra. Tem que estar perto da baliza, tem que marcar gols, tem que ser feliz. Rui, uma criança de 10 anos, ela não pode entrar em quadra e ficar preocupada em voltar a acompanhar a marcação. Ela não pode. Ela tem que estar preocupada realmente em fazer gol. Fazer gol com a perna esquerda, fazer gol com a perna direita, fazer gol de cabeça. Ela tem que estar preocupada com a brincadeira, com o gol, que é o que leva a criança a gostar do futsal. Filipe, e esse staff das 7 aos 12 é professor ou é treinador? Ou é professor-treinador? Cara, nós temos os professores e os treinadores. A nossa base, até mandar um abraço para ele, o Edmilson Bueno, que está aqui conosco, que é coordenada por ele. Como é que é a nossa estrutura aqui, tá, Rui? Quando nós chegamos na cidade, essa categoria de base ela já existia na cidade. A cidade só não tinha a categoria adulta.
Então, nós fizemos uma integração, né? Nós integramos a ASF, que é a Associação Sorocabana de Futsal, ao Magnus Futsal. Assim como o Tabuão da Serra feminino se integrou ao Magnus Futsal. Perfeito. Então, nós integramos essa categoria de base. Sinergias. Esse processo hoje, ele é cada vez mais homogêneo, para você ter uma ideia. Nós temos hoje na nossa categoria sub-20, 8 atletas da cidade de Sorocaba formados nas categorias de base, cresceram nas categorias de base. E o nosso treinador atual da categoria sub-20 é o Rafael Cafu, que veio das categorias de formação da ASF, né? Então, esse processo ele é unificado. Nós temos os professores, os treinadores, eles estão o tempo todo em sinergia e trocando informações com a nossa comissão técnica principal, que é o Ricardinho, o Mauro Sandro, o Reinaldo, o Douglão, o próprio Douglas Pierrotti também era treinador da ASF, né? Claro que esse já com uma rodagem gigantesca pelo futsal mundial, mas ele, na época que nós o trouxemos, ele estava treinando as categorias de base, a categoria sub-20 da ASF. Então, hoje a gente tem uma integração quase que plena para poder ter um desenvolvimento com uma metodologia Magnus, que é o que a gente costuma dizer, né? A metodologia Magnus Futsal. É o desenvolvimento da nossa metodologia, que é um futsal onde a gente possa, mais do que formar jogadores, a gente possa formar cidadãos. Esse é nosso grande objetivo e nosso grande lema aqui dentro da companhia. Então, permites que eu meta este gancho, que é todas essas crianças, nessa fase de construção de base de formação, têm um complemento escolar associado e importante, que é acompanhado. Sem dúvida. Tem que estudar. Nós temos uma preocupação, Rui, desde o início do projeto. Por exemplo, os nossos atletas da categoria adulta, todos eles, os filhos, quando eles chegam na cidade, eles vão estudar em um dos melhores colégios da cidade de Sorocaba, que é o Salesiano, que é nosso parceiro. Então, todos eles têm um acompanhamento escolar. Os garotos que chegam para o sub-20, eles têm que, pelo menos, terminar os estudos, terminar o ensino médio. A gente orienta para que todos terminem o ensino médio. E depois, os que querem fazer o ensino superior, a faculdade, né, a universidade aqui no Brasil, nós também incentivamos com a Bolsa de Estudos para que eles possam terminar a categoria sub-20 junto com a formação. Aí não é mais obrigatório. Agora, terminar os estudos é obrigatório, pelo menos o 2º grau. Duas situações ainda que têm a ver com a formação, e uma delas para rematar e sairmos, mas todo esse trabalho está a ser feito em igualdade de género, ou seja, no masculino e no feminino, ou por enquanto só masculino e o feminino está a ter esse caminho? O feminino, Rui, como eu te disse, nós trouxemos, né, nós fizemos a parceria junto com o Taboão da Serra, que é uma outra cidade, é um outro município, né, não fica em Sorocaba. Então, a própria pandemia nos prejudicou um pouco sobre isso, porque a parceria foi oficialmente sacramentada em março e logo na sequência nós tivemos o isolamento social aqui no Brasil. Mas o Taboão da Serra, já antes de ser Magnus Futsal, eles já possuem todas as categorias de base por lá. O que vai acontecer agora, que ainda não aconteceu por questão da pandemia, cada vez mais vai haver a integração entre Magnus Futsal e o processo do Taboão da Serra, para que a gente possa incorporar as metodologias, as diretrizes de pensamento e que a gente possa estar em sinergia. E claro, né, Rui, sempre com muita, mais uma vez, com muita clareza, com muita tranquilidade, como a ASF está aqui, sempre com muita parceria, né? Todos os lados aprendendo e se ajudando muito. Filipe, falta 1 minuto para fecharmos esta live. Permites-me que abramos outra, porque tem aqui algumas coisas que eu gostava de falar ainda contigo. Tens tempo? Vamos lá. Então vamos fechar esta e vamos abrir outra, tá bom? Tá ok. Vamos fazer uma pausa técnica. Até já. Abraço. Um abraço. Estamos de volta. Filipe Drummond, presidente do Magnus Futsal. Bastante interessante. Está a ser uma autêntica aula de aprendizado para mim. Realidades diferentes, distintas, mas um clube que quer ser
o melhor clube do mundo de futsal e, portanto, tem objetivos bem traçados e delineados, obviamente com estrutura, com apoio, com investimento e com muito trabalho, porque sem o trabalho nada acontece. Vamos tentar aqui, já aqui está o Filipe, vou adicioná-lo, está excelente. Cá estamos de volta. Muito obrigado, Filipe, mais uma vez. Imagina, então, eu que lhe agradeço. Eu só não tenho muita bateria, Rui. Estou com 14% de bateria. Então vamos tentar. É um iPhone? É. Vamos lá. Ok. Eu até vou meter aqui carga no meu, que é para não ter problema. Eu não sei se eu vou... Deixa eu ver se eu consigo aqui, talvez. Mas vamos lá. Bora lá. Filipe, uma coisa que é pertinente, é importante, e eu estou farto de me debater com isto. Imaginemos tu que tens aí, nesse sub-7, sub-9, sub-10, sub-12, meninos como o Neymar, que tem milhões de seguidores, daqui a 10 anos, e são transferidos do Paris Saint-Germain para o Real Madrid ou para o Manchester United. O que é que tu achas dos direitos ou de ser ressarcido da formação de todos os jogadores que têm base no futsal? Rui, eu acho que é um crime contra o futsal não receber nada por isso. As equipes de futsal, todas, o Neymar, por exemplo, assim como o Robinho, que também jogou no Real Madrid e no Manchester City, eles ambos jogaram nas categorias de base de uma equipe chamada Portuários. Por isso é que eu faço essa questão de eu saber precisamente. Que fica na cidade de Santos. A equipe do Portuários, se recebesse 2% das negociações do Neymar e do Robinho, o Portuários hoje talvez ia ser maior que o Magnus, porque eles iam ter uma verba gigante. Extraordinária. Por isso. Extraordinária. Então, isso é algo que nós, dirigentes, temos obrigação de pleitear cada vez mais isso com a FIFA, até que seja nos concedido esse direito, porque é um direito do futsal. O futsal é um formador. Na última Copa do Mundo, dos 22 atletas convocados para a Seleção Brasileira de Futebol, 18 iniciaram suas carreiras no futsal. 18 de 22. Então, nós temos sim que pleitear isso. Mas aí vai voltar lá no início da nossa live, Rui. Precisamos fortalecer o futsal, nós nos organizarmos em nível mundial, em nível internacional. Precisamos falar a mesma língua para que a gente possa, junto com a Conmebol, com a UEFA, com a CONCACAF, chegar forte na FIFA e aí pleitear por nossos direitos. Confirma-me, Filipe, que isso eu não consegui, mas Sorocaba é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Perfeito. Tem 1 milhão de habitantes. Exato. Fica a 1 hora de São Paulo. Ok. Então agora aqui vou mais para a parte que tem o Leozinho, que foi considerado o melhor jogador jovem do mundo. Tem a referência Falcão, disparado, considerado por muitos também o melhor do mundo. Grande referência, monstro da modalidade. Já se retirou, mas estão ressarcidos de uma referência. Estão órfãos desse ídolo. O Fred vai ser mesmo profissional? Isso daí só assistindo a série, Rui, não tem outro jeito. Quantos episódios já vai? 6? A gente está indo para o 7º episódio, né? No próximo domingo. Já foram 6 ao ar. Faltam mais 2 episódios para encerrar a série. Explica. Eu vou dizendo aqui algumas coisas, mas é só para quem nos ouve ter percepção. É o programa Desimpedidos, que é vai para a frente, Fred, é isso? Ou vai, Fred? Vai para cima, Fred. Vai para cima, Fred. No canal Desimpedidos do YouTube, não é? Portanto, ele fez a pré-temporada. Para quem não sabe, o Fred é um youtuber, é um gênio, tem talento e, portanto, vamos saber se ele vai ser profissional ou não com o desenrolar dos episódios. Mas depois desses mesmo 8 episódios, existem outros episódios que o Magnus vai fazer essa mesma gestão nos canais do Magnus, certo? Perfeito.
Assim que acabar toda a série, nós iremos ter os bastidores da série no canal do Magnus Futsal. Então, a série termina no primeiro final de semana de junho, né? Daqui 2 semanas, e depois no canal do Magnus Futsal a gente segue com todos os bastidores. Mas aproveitando, Rui, o gancho de uma referência, assim, né? Como é que a gente trabalha desde o início? E o Falcão é uma pessoa fora da curva, né? O Falcão é o maior de todos os tempos. O próprio Ricardinho, que na minha opinião é o que mais se aproximou dele durante todo esse período, fala que não dá para se comparar ao Falcão, realmente, que o Falcão foi genial, não só tudo que ele fazia dentro de quadra, todos os números que ele conquistou, e fora de quadra pela performance publicitária também que ele conquistou. Ele é genial e é incomparável. Mas, Falcão à parte, nós procuramos nos preparar sempre, Rui. Eu costumo dizer que a equipe, para ela ser grande, ela tem que ter uma espinha dorsal, ela tem que ter personagens, né, que se construam para que eles possam dar sustentabilidade para a equipe. Se você puxar lá atrás, nós tínhamos, além do Falcão, claro, mas no início do projeto, nós tínhamos o Thiago como goleiro, nós tínhamos o Rodrigo, nós tínhamos o Ricardinho, que hoje é o nosso treinador, e nós tínhamos o Adriano Folha, que também é um nome internacional. Passou por lá também. Tivemos também o Betão, que é outro grande nome do futsal brasileiro. Então, nós tínhamos uma espinha dorsal. Aí, esses caras foram saindo, nós tivemos o Xuxa, depois nós trouxemos o Éder Lima para recompor isso. E hoje a gente tem uma base formada, liderada pelo Rodrigo. Nós temos o Leandro Lino, que está entre os melhores jogadores do mundo já há 3 temporadas, né? Está brigando ali para conquistar esse posto, e muito em breve ele vai conseguir conquistar esse posto de melhor jogador do mundo, porque tem Está segurado, está segurado. Propostas não faltam. Se ele está seguro, se vocês o amarraram aí. Esse me dá muita dor de cabeça, toda a janela de transferência, né? Mas a gente vai dando um jeitinho dali, daqui, e vai conseguindo segurar. É a vossa joia. É a vossa joia. A formação dele, Rui, é no Corinthians. Ele foi formado no Corinthians, fez uma temporada no Corinthians e nós o contratamos aqui com 21 anos. E aí fomos fazendo um trabalho no adulto de desenvolvimento dele. Mas é um craque, um baita jogador. Faz parte dessa espinha dorsal. Nós temos um atleta que hoje também vem se consolidando como uma referência, que é o Charles, o Charuto, que é um pivô, que jogou aqui em 2016, saiu do clube para ganhar experiência, foi jogar em outros clubes durante 2 temporadas e voltou ano passado já com uma bagagem muito maior, fazendo gol, chamando a responsabilidade, né? Hoje é uma referência. Temos o Kevin, que é um atleta que já está indo para a 3ª temporada aqui conosco. Então, a gente vem construindo uma nova espinha dorsal, com esses garotos todos da base subindo, Leozinho, Ricardinho, Lucas Gomes, Alisson, Israel, o Caio, goleiro, enfim, o Kelvin. A gente vai construindo uma nova espinha dorsal para que esses garotos possam ficar por aqui, que é o que a gente sempre busca, né? Que o atleta fique no Magnus durante 3, 4 temporadas, porque aí ele cria essa identidade para que a gente possa ter sustentabilidade, sempre com jogadores experientes ao lado, né? Nós temos o Marinho, que inclusive está na foto aqui, que é um cara extremamente vitorioso no futsal. Nós temos o Danilo Baron, que é outro cara experientíssimo, que passa tranquilidade para toda essa molecada, né? Então, é essa mescla de elenco que a gente vai buscando para trabalhar. Eu sei que o Fred tem jeito. E eu já acompanhava o Fred porque ele fez trabalhos com o Ronaldo e faz muitos vídeos a imitar grandes jogadores e ele até consegue fazer melhor. Sei que tudo isso é uma produção. E quando eu vi o vosso fenómeno, mostrei-me interessado e quis perceber o que é que estava a acontecer. E, portanto, comecei a perceber que era um grande lance, uma grande jogada, mas que também o Fred, que ele é Fred, mas ele chama-se Bruno, e fui perguntar aos meus sobrinhos, porque veem muito o YouTube, são seguidores de youtubers, e perguntei se conheciam o Fred. E qual foi o meu espanto? Que eles disseram que sim. E perguntaram, tio, tu conheces o Fred? Tu sabes quem é o Fred? E eu disse, claro que sei quem é o Fred. E, portanto, isto para te dizer que o Fred tem seguidores pelo mundo inteiro. Eu acho que o Fred, numa das lives, disse que uma vez passou aqui em trânsito em Lisboa
e que foi abordado por muita gente. Eu acho que ele nessa altura, agora seguramente já sabe, mas na altura se calhar não tinha a percepção ou a noção de que chegava a este lado do Atlântico. E, portanto, é uma boa ferramenta, Filipe, para tocares e sensibilizares quem gosta deste lado de futsal, para vocês conseguirem chegar cada vez mais longe. Eu sei que já conseguem chegar à China, à Malásia, porque acho que têm bastantes seguidores aí. Talvez queiram também ter na Tailândia, digo eu em Portugal, porque não? Temos a mesma língua, temos excelentes equipas, temos excelentes jogadores. Eu acho que falta um pouco à Liga Brasil para se tornar mais interessante e mais organizada, era ter jogadores do exterior, mas percebo que isso seja quase impraticável e impossível, porque têm muitos recursos, e depois existe um problema que é o jogador da Europa, em Espanha, Itália, na Rússia, já nem tanto, mas em Portugal é um país pequeno, as viagens não são como no Brasil, e portanto percebo que o jogador português não se sinta confortável de ir para uma Liga Brasil, onde vai passar metade da semana a fazer recuperação e outra metade a fazer viagens e a jogar 3, 4 vezes por semana, que é o que acontece. Você sabe que isso, Rui, primeiro falando do Fred, o Fred é uma experiência espetacular que a gente está vivendo. Nós sabíamos do tamanho do Fred, a proporção que isso aconteceria, mas confesso que tem superado as nossas expectativas, é muito maior do que o que a gente tinha programado, do que a gente tinha imaginado. O fato que você fala dos seus sobrinhos, nós fizemos uma live com o Capita e o Fred no nosso Instagram, e nós tivemos muitas pessoas de Portugal, muitos jovens portugueses entrando ao vivo. Dois entraram, um entrou ao vivo com o Rodrigo em uma outra live com o Capita, e muitas mensagens, enfim. Eu tenho acompanhado. Então tem sido muito legal assim o movimento, né? Em outros países, para a gente isso é muito gratificante, né? A outra pergunta era a vossa internacionalização dos atletas estrangeiros na Liga Brasileira. Sim. A leitura que eu tenho disso, Rui, e eu já falei, inclusive uma vez eu tive a oportunidade, eu estava num evento nos Estados Unidos com o Falcão, e o Ricardinho e o Cardinal estavam comigo, e a gente estava jantando e conversando sobre isso. Em Chicago, não. Em Orlando, terá sido em Orlando, naquele mega evento. Perfeito, eu queria lançar PFL, a Liga. O evento da PFL. Isso. Em Orlando. E nós estávamos no mesmo hotel e a gente conversando, são dois amigos, né? O Cardinal é outro grande amigo, e o Cardinal me fez essa pergunta. E a leitura que eu tenho, claro, eu brinquei com ele, eu falei, Cardinal, se você quiser ir para Sorocaba, eu te levo amanhã mesmo, né? Mas a realidade hoje, o Brasil, economicamente, a nossa moeda, né? O R$1 hoje são R$6 para eu comprar €1, né? Então, a diferença do câmbio nos prejudica muito nesse sentido. E certo. O que acontece? Para eu contratar um jogador para o nível brasileiro, para vir jogar aqui, eu tenho que contratar o grande jogador europeu. Eu tenho que contratar o Ricardinho, o Cardinal. Não vou falar nome, senão eu vou esquecer aqui, não vou falar nome de ninguém, mas o Paco Sedano, tenho que contratar grandes jogadores, né? Eu não posso contratar o Alex, o Miguelin, né? Eu não posso contratar para o nível aqui o jogador, vamos dizer, médio, o jogador que vai complementar o meu elenco. Fasquia elevada, tem que fazer a diferença. Porque não faz sentido, Rui. Para eu contratar um jogador hoje médio de uma liga europeia, eu vou gastar em torno aí de 4 a 5 mil euros. 5 mil euros hoje é uma equivalência aqui no Brasil de 30 mil reais. 30 mil reais, eu vou contratar um grande jogador brasileiro. Entende? Então, a gente tem uma diferença cambial que infelizmente impossibilita. E aí não faz sentido. Por exemplo, quando eu tenho um jogador, o jogador médio, com a fartura que eu tenho aqui no Brasil de atletas, né? Como o próprio Leozinho, nós fizemos uma peneira, tinham 1.082 jovens na peneira. E o Leozinho saiu dessa peneira, hoje é o jogador jovem, melhor jogador jovem do mundo. Então a fartura é muito grande de atletas. Para eu trazer foi o scouting que descobriu o Leozinho? O scouting do Magnus? O Leozinho ele fez uma peneira, né? Okay. A peneira
É peneira, não sei se em Portugal fala dessa Sim, é o forma scouting. também. Foi descoberto. Uma seleção de jogadores. E nós divulgamos isso para a imprensa e tivemos 1.082 garotos no mesmo dia para realizar testes, né? E durante esses testes, na época, o Ricardinho, o Fernando Ferretti era nosso treinador, o Reinaldo e o Douglas Pierrotti, o Douglão, eram as 4 pessoas que estavam fazendo essa avaliação, junto com o Edmilson das categorias de base, se eu não me engano, o Rafael Cafu também estava por lá, o Rodrigo, que é o nosso capita, estava no dia, e o Leozinho foi um dos jovens selecionados. Aqui chama-se captações em Portugal. Captações. Aqui a gente fala captação também, mas quando tem um grande teste com diversos jogadores impopulares, né? Jogadores que não disputam competições oficiais, a gente chama de peneira. Uma grande peneira. E a internacionalização do Magnus? Eu sei que já têm visibilidade e trabalham bem com a Malásia, com a China, provavelmente Tailândia, e a minha pergunta, Portugal? A gente vem trabalhando nisso, Rui. Os calendários são diferentes, né? Nós temos, até fazer uma correção, o Ricardinho está me alertando, ele falou que na peneira quem estavam era o Ricardinho, o próprio Ricardinho, o Edmilson e o Douglas Pierrotti. Eu acabei falando que o Fernando Ferretti estava, mas ele já não estava. Ele não estava na peneira, depois ele acabou. Ele era o treinador do adulto. E a gente trabalha assim, Rui, é nosso objetivo. A gente tem uma dificuldade de calendário, logicamente, mas a gente faz um trabalho de propagação da marca, né? A própria marca Magnus hoje, ela está expandindo a distribuição dos seus produtos também para diversos países. Já tem marca, a Natural Farm, atuando nos Estados Unidos. Na América do Sul, a gente já tem Magnus. Angola tem Magnus. Então, ela está expandindo também a sua atuação de mercado. E o time é uma consequência. Nós continuamos fazendo esse trabalho. A gente tem muitos fãs na Tailândia, você comentou. A Tailândia, nós construímos uma imagem lá que é super bacana. A gente chega na Tailândia, vai no mercado uniformizado, tem a dificuldade da língua, né? Mas as pessoas querem tirar foto, reconhecem a equipe, né? Que foi bicampeão mundial por lá. Então, é muito bacana tudo isso. E, sem dúvida nenhuma, nosso objetivo é cada vez mais tornar a marca Magnus Futsal forte. Nós temos um projeto agora que vamos lançar em junho, que é o Magnus School, que é o licenciamento da marca Magnus para escolinhas de futsal espalhados pelo mundo. Então, a gente vai comercializar essas escolinhas para o mundo inteiro poder desfrutar da metodologia e da marca Magnus, né? E, além disso, nós temos um outro projeto que é da comercialização de cursos online. Então, nós temos uma plataforma chamada More Skills, que é uma iniciativa privada, né? Eu sou um parceiro dela, junto com o Rodrigo da Fornax, o Mauro Sandri, e aí nós temos conteúdos de diversos treinadores, não só do Magnus, mas o nosso carro-chefe, que é o Ricardinho, o próprio Mauro Sandri, o Carlos Bracali, o Renan Franklin, o Renan Fernandes. O Renan Franklin é um querido que tá no Quite agora, foi nosso treinador também. Onde nós fazemos a comercialização da metodologia. Então, as pessoas do mundo inteiro podem adquirir o curso, comprar o curso e assistir, aprender com os nossos profissionais. Esta ideia do Fred, que ele já tinha uma amizade, ou pelo menos já eram amigos com o Capita, entenda-se, é o Rodrigo, é o capitão, eles tinham uma boa ligação que ajudou, penso eu, e, portanto, essa ideia do Fred foi aproximar o público jovem daquele tal público que tu aqui já disseste que via o futsal em canal fechado, e, portanto, que era privado, e, portanto, isto coincidiu com a pandemia, não foi combinado. Portanto, isto coincidiu, certo? Como é que é essa ideia de aproximar e de trazer o Fred? Ninguém imaginava, né, Rui? E, obviamente, que eu jamais torceria por isso, por essa pandemia, né? Algo que está realmente fazendo todos nós, né, repensarmos a maneira de enxergarmos o mundo. A parceria com o Fred, a sua leitura é perfeita. Nós em 2018, né, na iminência da aposentadoria do Falcão, nós começamos um processo de identificar
personagens que pudessem, personagens e produtos que pudessem fazer com que a nossa marca se comunicasse com o público jovem. Como eu te disse lá no início, o futsal é a modalidade mais praticada do país, mas não é a mais consumida. As crianças jogam futsal com o tênis do Cristiano Ronaldo, com o tênis do Messi, com o tênis do Neymar, mas elas não têm os atletas de futsal como ídolos, elas não compram o futsal. Então, nós queríamos comunicar com esse público, mostrar o que é a nossa modalidade. Dentro disso, o Fred, por toda a proximidade que ele já tinha com o elenco, muito amigo do Rodrigo, amigo do Falcão também, nós fizemos um primeiro evento com ele no final de 2018, que foi o Super Clássico Desimpedidos. Existe uma empresa que é a Networking, a NWB, que é a gestora do canal Desimpedidos e do Fred. Fizemos um acordo com eles, com o Rafa Groenstein, que é o CEO da empresa, e hoje se tornou um grande amigo, um grande parceiro de negócios. De lá, foi organizado o Fred mais 10, que era o desafio do Fred pela primeira vez com atletas de futsal. Ele já tinha feito o desafio com o Falcão, mas foi individual ele e o Falcão. Mas pela primeira vez ele fez o desafio com uma equipe de futsal. E aí participou o Rodrigo, o Kevin, o Leandro Lino e o Lucas, nosso goleiro. E aquilo deu um resultado muito grande. E ali eu e o Guilherme, nosso assessor de imprensa, a gente conversando, a gente falou, cara, precisamos manter esse cara aqui. O Guilherme falou, cara, precisa manter esse cara aqui, vamos fazer alguma coisa. E aí eu falei, se a gente fizesse um reality show? E aí, na hora, nós matamos essa ideia, falamos para o Capita, conversei com o Rafael Groenstein, bati um telefonema para ele. Ele falou, cara, vamos conversar, a agenda do Fred é muito difícil, pode ser complicado. E aí o Capita, quando jogou a semente na cabeça do Fred, o Fred ficou maluco, né? O Fred falou, cara, esse é o sonho da minha vida. Eu sempre sonhei em jogar. E aí sentamos com a comissão técnica, né? Fizemos todo o planejamento para avaliar se seria possível. Em contrapartida, aí o Fred já se envolveu. Tivemos algumas reuniões no nosso escritório da TFW para criar toda a sistemática do processo, da agenda dele com a agenda do clube. E a ideia, a NWB, por ser o maior canal de futebol da América Latina do YouTube, né? Formatou o projeto, levou esse projeto para o YouTube, e aí se tornou tudo muito maior, né, Rui? Porque aí o YouTube foi o grande incentivador e propagador da série, né? O YouTube comprou os direitos da série, e o resultado é esse que está todo mundo acompanhando, está sendo maravilhoso. Então, o sucesso lá está. É o futsal, é o Fred, é o Falcão, é o ser amigo, conhecido, ter amizade com o Capita. Ele gostou da ideia, sendo um cara tão ocupado, tão solicitado. Ele não é só uma personagem, porque ele tem talento e o sonho dele sempre foi ser profissional de futebol. E, portanto, além disso tudo, ele é um empreendedor porque a coisa está a resultar muito bem e ele está a ter distinção, eu diria, menção honrosa. Portanto, a minha pergunta é, o Fred tem talento? O Fred, Rui, tem talento dentro e fora de quadra, né? Fora de quadra ele é fenomenal, é um cara extremamente preparado para o que faz, criador da maioria dos conteúdos dele, se não praticamente todos os conteúdos dele passa por ele. Ele gosta de criar, ele gosta de desenvolver. Então, o sucesso dele como youtuber é impressionante, porque ele é um cara impressionante, um cara formidável, um profissional formidável. Agora, dentro de quadra, cara, a série retrata exatamente o que é o Fred como jogador. Ele tem qualidade, ele sabe jogar, ele tem qualidade com a bola no pé. Agora, óbvio que ele tem uma dificuldade, porque imagina que ele parou de jogar aos 19 anos e retornou a jogar aos 31 anos, se eu não me engano. Ele está com 31 anos. Então, foram 11 anos, né, praticamente, uma janela de 11 anos sem jogar no alto rendimento. Então, ele tem essa deficiência de ter que evoluir. Mas aí o Mr. Ricardinho é o cara que está colocando ele para entender o jogo taticamente, e qualidade com a bola nos pés ele tem, cara. Ele é um cara, como a gente brinca lá com ele, que ele sabe fazer gol. Ele sabe fazer gol. Filipe, vou-te pedir duas coisas. Segura esse cara, porque esse cara tem paixão pela nossa fantástica modalidade, e
E a segunda que eu quero é que o tragas para falar comigo, para falarmos de futsal, para termos uma conversa super interessante e eu poder aprender com ele e ele também, se eu lhe conseguir passar alguma coisa, ótimo. Vamos ter segunda temporada. Estou com 4% de bateria só, Rui. Ok. Quando terminar, olha, termina. O árbitro dá por encerrado, mostra cartão vermelho a todos. Vamos ter segunda temporada. Rui, a gente, honestamente, a gente tá... Eu não posso dizer nem que sim, nem que não, tá? Nós temos, obviamente, com o sucesso da série, eu vou falar alguns números aqui que o Guilherme, nosso assessor de imprensa, mandou para mim hoje. Mandou para mim ontem, na verdade. A série vai para cima, Fred, somente no Instagram do Magnus. Nós ganhamos mais de 135 mil seguidores até o 6º episódio. O engajamento das nossas postagens tem sido 4 vezes maior do que era antes da série. Os nossos TBTs, que são aquelas postagens às quintas-feiras, nós estamos tendo uma média de mais de 30 mil curtidas e mais de 3 milhões de impressões semanais no nosso Instagram. Então, acho que isso mostra um pouquinho do que a gente está tendo, né? Assim, é um negócio espetacular, assim, um crescimento de mais de 400% nas visualizações dos nossos stories, quando nós postamos os stories no Instagram. Sim, então, em 10 postagens tem 8 Freds. Em 10 tem 8 Freds. Eu costumo dizer assim, nós tivemos o pior, eu estou tentando colocar para carregar aqui, acho que agora vamos ver se vai. Tranquilo. Nós tivemos o João, que, poxa, é um gênio fantástico dentro e fora de quadra, né? Um fenômeno. E agora a gente, com o Fred, está conseguindo trouxemos um outro fenômeno midiático pelo futsal. E é uma pessoa que a gente tem que ter muito carinho com ele, para ele, nas nossas conversas, nós somos muito gratos a ele. E quando falo nós, falo futsal, ele está elevando o patamar da modalidade, ele está colocando o futsal de uma forma que seja conhecido por um público jovem que não sabia o que era a modalidade, um público que não conhecia o futsal. E certamente no futuro essas crianças serão nossos consumidores. Eu coloquei para carregar, por isso que eu abaixei. E ok, tranquilo, Felipe, tranquilo. E certamente essas crianças no futuro serão fãs não só do Magnus, serão fãs do futsal, vão consumir o futsal pelo mundo afora. E a gente não pode perder isso, né? A gente tem que manter isso, fazer esse movimento crescer, fazer essas crianças se apaixonarem cada vez mais no futsal. E agradecer muito ao Fred. Precisamos descobrir outros Freds e precisamos fazer a nossa modalidade crescer. Ou seja, temos que nos adaptar também e ir buscar esse público jovem que está agarrado a estas novas redes sociais, a estas novas tecnologias. Diz-me só, Felipe, para todos aqui em Portugal sabermos, o programa, os episódios do Vai para Cima Fred no Desimpedidos é ao domingo. E qual é o horário, Brasil? No Brasil, às 19 horas. 19 horas aos domingos. Aqui há de ser 23. 19 horas Brasil, 23 aqui em Portugal. Ok. Em Portugal. Nós estamos sempre divulgando, né? Quem não acompanha, o @MagnusFutsal, que é o nosso Instagram, a gente tem sempre o link direto para o canal Desimpedidos. E agora, porque nos passou lá atrás, mas eu quero que confirmes também, os jogos da Liga Nacional de Futsal Brasil, que vão estar em TV aberta, vão ter uma janela de direto de um jogo por semana ao domingo às 11 horas da manhã, hora Brasil, certo? Perfeito. E desde já, Rui, nós já estamos tendo a reprise dos jogos da Liga 2019. Então, aos domingos, às 11 horas da manhã, nós temos já na TV Brasil. Ok, já está a ganhar balanço, já está a criar expectativa e público. Boa. Perfeitamente, para que o público possa se acostumar com o futsal aos domingos, às 11 da manhã. Ter um horário, ter uma janela e ter um dia próprio para quem quer sentar no cadeirão ou no sofá, ver o futsal de maior nível ou mais espetacular da modalidade. Muito bom. Sim, senhor. Esse evento, quando pensaram o efeito Fred, pensaram ter, obviamente, um evento ao vivo com participações especiais
querem fazer com toda a pompa e circunstância, como se costuma dizer, mas não foi possível. Portanto, em fase de pandemia, arrancou na mesma, certo? Nós demos muita sorte, Rui, de conseguir gravar os 8 episódios, porque nós tínhamos o jogo contra o River Plate, né, que vai ao ar agora no próximo episódio, e nós fizemos o jogo num domingo, na outra sexta-feira foi decretado o isolamento social. Ou seja, se o evento fosse no outro final de semana, nós não conseguiríamos terminar as gravações. Então, nós demos sorte nesse sentido, de conseguir finalizar todas as gravações, mas o lançamento da série seria um grande evento na cidade de Sorocaba, com a participação de diversas pessoas do futebol, artistas, youtubers, né, amigos do Fred, jornalistas, e esse evento não aconteceu, ele aconteceu de forma online, né, foi feita uma coletiva de imprensa do Fred, com diversos amigos e parceiros, mas de forma online, pelo YouTube, e não houve esse grande evento presencial, vamos dizer assim, né? Rui, eu botei para carregar aqui, mas não tá, meu cabo não carregou, viu? Ui, então a ver se eu consigo dizer tudo o que tenho para dizer muito rápido. Os patrocínios, os patrocinadores estão de veras contentes, penso eu, com o que está a acontecer, certo? Sim, estão extremamente felizes, né? A gente tem passado os relatórios diários, e tanto para a Prefeitura de Sorocaba, para a Magnus, para a Atleta, e todos os outros parceiros, né, Rui? Unimed Sorocaba, Bodytech, eu vou esquecer, eu não consigo falar de todo mundo aqui, mas todos os nossos parceiros estão muito felizes com o resultado, porque vem dando retorno e exposição para todo mundo. Isso é fantástico numa época de pandemia, onde o mundo está parado, a gente tem um conteúdo inédito indo para o ar todos os domingos, né? A minha torcida é para que a pandemia passe junto com a série. Aí seria perfeito, né? Mas eu acredito que ficaremos um pouco mais ainda sem jogos. Eu não vou avançar mais porque vou dizer o que quero e depois, se tivermos tempo, continuo. O que eu quero é... O futsal precisa e vai sempre precisar de comunicar. Não recebe nada. É tipo uma osmose. Tem praticantes, tem muitos praticantes, tem muitos recursos no Brasil, pelo mundo inteiro, porque vê-se o que é que chega ao futebol, e chega-se a qualidade do jogador que chega ao futebol. A muito já se deve à formação base desta fantástica modalidade que é o futsal. Temos campeões mundiais no futebol que começaram no futsal, e tu disseste na última convocatória da grande competição 18 dos 22, e reinventar o futsal, para mim, é isso que vocês também estão a fazer. E, portanto, os meus parabéns, o maior sucesso, e o que eu puder daqui, deste lado, poder fazer ou ajudar, contem comigo. Eu acho que isto de estarmos acomodados, de nos organizarmos, é perfeito. E, portanto, acho que esta conversa foi um aprendizado para mim, foi trazer uma experiência de um clube, de um projeto que quer ser bem-sucedido, que está a ser muito bem-sucedido, tanto desportivamente como na captação dos tais jovens, do tal público, da tal inércia que precisa para vender a nossa modalidade. E, portanto, o que é que eu poderia dizer mais é pedir-te uma mensagem para todos nesta fase de pandemia, de crise sanitária que o Brasil está a passar, na Europa também se passou, nos Estados Unidos, na Ásia. Agradecer-te mais uma vez e muito obrigado. Rui, mais uma vez, eu quem lhe agradeço pela oportunidade de nos abrir a porta, de conversarmos com o público português, que é um público que a gente tem um carinho muito grande. Eu, pessoalmente, tenho... Minha família é descendente portuguesa, eu tenho um carinho muito grande. Todas as vezes que tive em Portugal, fui sempre muito bem recebido. Então, é um prazer imenso poder compartilhar isso. Uma honra muito grande falar em nome do futsal brasileiro, aqui em nome do Magnus, com o público português. Primeiro, lhe agradecer por isso. A pandemia, eu tenho dito sempre, Rui, para as pessoas que me perguntam, eu falo, na minha concepção, a maior lição que temos disso é o quão insignificante nós somos sozinhos, né? Não somos ninguém sozinhos, e o tamanho da nossa significância quando agimos em grupo e agimos coletivamente, né? A única forma de combater esse vírus é realmente ficarmos em isolamento social, todos juntos, para que a gente possa superar essa fase tão negativa, como a Europa
já vem retomando e, se Deus quiser, em breve o Brasil vai retomar as atividades e vamos superar também esse vírus. Então, nós temos que estar unidos e esse reflexo passa pelo futsal. Acho que o desenvolvimento do futsal mundial, ele passa pela união das pessoas, ele passa por uma maior integração dos grandes comandantes, dos grandes gestores do futsal, e eu me incluo nisso hoje. Nós temos que estar próximos, nós temos que conversar para que a gente possa criar diretrizes e levar o futsal onde ele merece estar. O futsal é muito grande para não estar bem representado nas principais entidades, para não estar com um grande calendário internacional. Então, nós precisamos construir esse calendário internacional, essa globalização da modalidade, para que o futsal cresça e esses jovens que jogam futsal sejam também fãs de futsal, passam a ser consumidores da nossa modalidade. Então, muito obrigado, Rui. Um grande abraço. Espero que a gente possa nos encontrar em breve e fico sempre à disposição para essa conversa maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Filipe, como ainda tens bateria, e há uma coisa que eu nunca fiz na vida e adorava fazer, que foi rádio, ia-te perguntar se nesse projeto tem streaming e se tem rádio, o Magnus. Se tem streaming? Streaming é os jogos a passar nas redes sociais, no computador, nos tablets, no celular, como vocês falam. Mas você diz os nossos jogos do Sim, Magnus os Futsal? vossos têm esse projeto? Não, o que acontece hoje, Rui? Os direitos de comercialização, eles são das ligas, né? Certo. A Liga Nacional, ela tem o streaming próprio, que é o streaming da LNF TV. Então, você consegue assistir por lá. Mas imagina o Sub-19, o Sub-18, o Sub-17. Sim, isso não temos nada. Nem no Brasil, nem para transmissão no Brasil. Uma ou outra competição nós temos, mas é muito pouco. E rádio? Teria que ter muito mais, sem dúvida. Ok, mas tem canal de rádio, tem emissora, tem... Não, rádio temos bastante. Praticamente todas as equipes de futsal hoje têm as suas rádios próprias que acompanham os times. Aqui é uma coisa que em Portugal perdeu-se esse hábito. Não existe rádio, não existe futsal na rádio. E eu adorava que o futsal fosse para a rádio também. Aqui nós temos, mas não temos nas grandes emissoras. Temos rádios locais. Sim. Poderia evoluir também. Para fechar com chave de ouro, e porque ele merece, Falcão é o embaixador da equipa. Sim, o Falcão, como eu disse lá atrás, que é o cara que a gente começou todo esse projeto, né? O sonho de construir uma equipe em Sorocaba era o sonho dele, ele compartilhou com a gente, e aí a gente desenvolveu o projeto para o projeto acontecer e o sonho dele ser realizado. E hoje ele segue como um grande embaixador da marca Magnus. Então ele viaja o Brasil inteiro durante o ano. Agora, claro que está parado por causa da pandemia, mas durante o ano ele viaja o Brasil inteiro realizando eventos para divulgar a marca Magnus em diversos pontos de venda da empresa, parceiros comerciais. Ele é o grande embaixador hoje da marca no Brasil e no mundo, né? Com toda a propriedade que ele tem. Muito obrigado, Filipe Drummond, presidente do Magnus Futsal. Leva um recado para o Capita, que eu convidei, ele disse que falava comigo e nunca mais me deu resposta. Portanto, dá uma bronca nele, que eu acho que é importante para a nossa modalidade. Comunicarmos, passarmos ensinamento e mostrarmos quem somos. Pode deixar, vou falar com o Capita assim e a gente vai conversando. Obrigado, Rui. Muito obrigado por tudo. Tá? Grande live. Obrigado. Boa noite. Ora, hoje tivemos dupla jornada. Primeiro o Ricardinho, o melhor do mundo, sempre, para mim, inegavelmente, por tudo o que nos liga. E agora o presidente do Magnus Futsal, de um grande clube, que já ganhou e conquistou 3 vezes, por exemplo, o título de campeões do mundo. Já venceu todas as competições internas e oficiais no Brasil e, portanto, projeta-se para uma nova fase, uma nova adaptação. É um clube que quer estar além das fronteiras do Brasil, quer se transportar para a Ásia, para a Europa. Tem um conceito e um projeto muito bem estruturado e elaborado. Aliás, o embaixador disto tudo é o Falcão e, portanto, o crescimento pode ser imenso. Amanhã não teremos Futsal Talks, não teremos live no Instagram.
eu vou estar a convite do Lombos às 21h30 nas conversas do Lombos Futsal, com vários treinadores, um deles o Jorge Monteiro, a convite do Paulo Augusto, e portanto de tarde estarei no habitual na roda, está na roda, que é da W Futsal. Amanhã o convidado é o Douglamo, lá estarei com o vasto painel dos meus caríssimos companheiros, que é Bocão, Flavinho, Gilberto, e penso que amanhã terá também outro convidado, e portanto serão esses dois conteúdos, esses dois programas amanhã, um mais internacional, na W Futsal do Brasil, e à noite na Conversa dos Lombos, a convite do Paulo Augusto, diretor do staff do Futsal do Lombos, e portanto a todos uma boa noite, até amanhã, e espero que tenham gostado.